Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite honroso que me fizeram para participar convosco nesta jornada de reflexão e para vos dar a minha leitura, que é uma leitura muito descomprometida de qualquer interesse, diria eu, que não seja propriamente uma atividade cívica, crítica, baseada no meu esforço individual, retirado ao horário de trabalho, mas que eu acho que vale sempre a pena, até para antever aquilo que possa, de alguma maneira, influenciar a vida das instituições a quem estou ligado. E, portanto, é sempre um gosto fazer esta reflexão. Eu vou fazê-lo, digamos assim, de uma forma um bocadinho genérica e abrangente, deixando o cuidado em algumas questões que possa levantar aos senhores deputados para indagarem no pormenor e na especialidade, se quiserem, quais alguns efeitos, ou esmiuçar um bocadinho mais algumas preocupações que me assaltaram nesta leitura. E eu sou um bocadinho ortodoxo na forma como abordo estas questões e, portanto, eu leio o documento normalmente como gosto de ler um documento de índole quase estratégica, porque um orçamento tem um impacto tão grande no país que, na prática, acaba por ser um elemento importante para a estratégia das empresas portanto, eu gosto muito de começar a ler o orçamento pelos objetivos e tentar perceber-me bem de quais são os objetivos que vão norteando o orçamento, porque o objetivo central, o primordial de um orçamento acaba por marcá-lo e provavelmente vai marcar a execução orçamental. E quando fiz este exercício para 20, recordei, porque todos sabemos, não é? Este orçamento não é um primeiro orçamento de uma política, diria eu, um quinto orçamento de uma política e, portanto, ao lê-lo, nós não podemos esquecer os orçamentos anteriores, aliás, porque o objetivo do orçamento de 2020 diz que é dar continuidade à política orçamental iniciada em 2016. E, portanto, isto é, de um ponto de vista muito simples, este orçamento vem dar continuidade àquilo que temos estado a observar desde 2016. Portanto, eu acho que é interessante ir ver os orçamentos, os objetivos dos orçamentos desde 2016. Também acho que é um exercício muito interessante de fazer. Aliás, e depois até também é interessante ver aquilo que são as expectativas dos orçamentos face àquilo que é a realização. De facto, há uma evolução relativamente curiosa na forma como o governo do Partido Socialista, nestes últimos 4 anos, tem abordado a questão dos objetivos orçamentais. Em 2016, o orçamento tinha um objetivo que era reduzir o valor do déficit e da dívida pública. Esta é a frase que está lá, depois dizendo com medidas que fornecem o crescimento económico, a criação de emprego e proteção social. Ora bem, isto é muito importante a meu ver porque dá uma tónica que, curiosamente, aqui e acolá vai sendo sublinhada, que é a questão da redução do déficit, do controle das contas públicas, que era a questão fundamental, que curiosamente, em 2020, se entendermos que este é o princípio base do orçamento, então este digamos que é o pano de fundo que já nem se aflora quando se começa a esmiuçar os objetivos de 2020 com um pouco mais de pormenor. Porque o objetivo do orçamento do Estado de 2020, para além de dar continuidade à política orçamental, pois acrescente-se que é promover a melhoria dos rendimentos, a qualificação dos trabalhadores, o reforço das medidas de caráter social, de apoio às famílias, combate à pobreza, valorização real dos rendimentos, pensionistas de escalões mais baixos, maior e melhor inclusão das pessoas. Já estão a ver há quanto tempo eu estou a falar de questões relacionadas com a área da política de rendimentos, da área social. E, finalmente, vem uma frase que é relativamente importante, mas que está bastante menorizada, porque aparece no final de toda a frase, que é o apoio à modernização das empresas e o reforço do investimento.
mas investimento na qualidade dos serviços públicos. Portanto, digamos, este orçamento, nesta medida, não espanta, porque é um orçamento que é de continuidade, portanto não há ruptura, assumindo eu que há com certeza uma satisfação nos resultados daquilo que se tem obtido. Porque se eu não estou contente com os resultados, eu tenho que imprimir alguma mudança. Portanto, o meu primeiro sinal, que é um sinal de preocupação, vai neste sentido. É de que se nós estamos satisfeitos com aquilo que é o resultado de 4 anos, ou de uma evolução da economia portuguesa, se há setores que podem estar satisfeitos, acho que de um ponto de vista global nós não temos grandes razões para sorrir, isto é, conseguimos fazer uma coisa, basicamente daquilo que era o grande objetivo inicial do Orçamento de 2016, que era reduzir o valor do déficit e, de facto, eu costumo dizer, se olharem sem política, sem partidos políticos, se olharem para a evolução do déficit público em Portugal, vão ver que é uma evolução de uma linha reta, não se distinguindo, de facto, desde o momento em que se começa a recuperação até onde se chega, praticamente qualquer sobressalto. Portanto, há de facto uma sistemática redução do déficit. Esse é o objetivo. Neste momento é um objetivo que deixou de ser explícito em termos de primeira linha, passando a ser agora a política de rendimentos, distribuição, de devolução, aparentemente, melhoria de rendimentos e qualificação e questões de natureza social. E, portanto, nesta medida, eu diria que, eu quase diria, relativamente ao orçamento, estamos falados, isto é, tudo o que se disse de bem e mal sobre os resultados e a política anterior, pode-se agora copiar e fazer copy-paste, porque eu diria que está tudo mais ou menos dito. Agora, e portanto, o que é que eu continuo a esperar? É um orçamento e uma política muito orientada para, pelo menos em termos de visibilidade, para a questão da distribuição do rendimento às pessoas, privilegiando ou dando foco, primeiro, à distribuição do rendimento e, muito secundariamente, à forma de se alcançar a criação desse rendimento. E, portanto, que é uma lógica que a mim sempre me faz um pouco de confusão, que é, eu distribuo primeiro, ou preocupo-me primeiro a distribuir, depois vou pensar como é que vou conseguir arranjar aquilo que quero distribuir. É claro que se há circunstâncias e há conjunturas que são favoráveis a este tipo de postura, nem sempre as conjunturas são favoráveis. E quando as conjunturas não são favoráveis, nós vamos ter um problema se nos cuidarmos da distribuição sem nos preocuparmos com a criação. Esta é uma segunda nota que eu acho que é muito importante. E aqui o orçamento acho que aponta claramente neste sentido. Há uma preocupação na distribuição do rendimento, há de natureza ou do trabalho, ou portanto, recuperação de mais rendimento na força do trabalho, que depois se pode esvair por impostos indiretos, como já vamos com certeza ter a oportunidade de ver através das palavras aqui do meu colega orador seguinte, mas digamos que há essa preocupação e a natureza também da redistribuição social. Depois, muito em segundo lugar, a questão da criação da riqueza. Depois, quando se fala em empresas, e isto tem sido um foco constante nos orçamentos anteriores, as empresas, quando são chamadas para o primeiro destaque dos orçamentos, para os sumários executivos dos orçamentos anteriores, isto são 4 ou 5 orçamentos, vão ver que as palavras que aparecem são sempre duas. É a questão da capitalização das empresas e a criação do emprego. O foco é muito curioso porque, do ponto de vista macro, do ponto de vista da política, o governo do Partido Socialista admite que como é que se desenvolve ou se estimula o desenvolvimento empresarial. Bom, ok, é ajudar a capitalizar as empresas, portanto, é olhar para o lado direito do balanço,
Eu costumo dizer que os problemas das empresas não se resolvem do lado direito do balanço, nunca se resolvem do lado direito. Podem-se estragar pelo lado direito do balanço, mas não se resolvem pelo lado direito do balanço. Não é no lado direito do balanço que nós vamos encontrar soluções, é no lado esquerdo, é nos produtos, é nos mercados, é na competitividade, é na produtividade, é no lado esquerdo do balanço que nós, na atividade económica das empresas, que nós resolvemos os problemas. Temos aqui, e depois, o apoio ao emprego. Mas a questão do emprego é sempre muito difusa e nunca há qualquer adjetivo a qualificar o emprego. Portanto, a política até agora tem sido sempre orientada para o que eu quero é tirar pessoas do mercado, do desemprego para o mercado de trabalho. Independentemente de estarem a fazer de caixa no supermercado ou de estarem a colaborar num setor de alto valor acrescentado. A preocupação fundamental era tirar as pessoas do desemprego. E se eu compreendo isso, numa fase de grande emergência de elevadíssimo desemprego, em que é preciso rapidamente começar a tirar pessoas dessa situação, a partir de determinada altura e ao fim de vários anos deixa de fazer sentido. E, portanto, mais uma vez aqui o que se nota também nas palavras do orçamento, nas questões estratégicas, é muito vocacionado para estas questões, que é capitalizar as empresas e depois apoiar de alguma maneira o emprego, apesar de, neste novo orçamento, aparecerem já umas questões ligadas à inovação. Depois, outra questão, que, diga-se passagem, inovação, modernização das empresas, nunca se especificando exatamente o que é isto, ou como é que se constrói, ou como é que se apoia a modernização. Uma outra questão que é muito importante perceber, a meu ver, no orçamento, é uma ideia sempre muito difusa sobre o que é o investimento público. Eu distingo muito o investimento público em dois tipos de investimento público. Aquele que é vocacionado para a parte social, eu diria os hospitais, as escolas, enfim, as creches, os centros de terceira idade, etc. Portanto, há aquele investimento social e há aquele emprego enfim, é muito difícil medir o impacto que isto depois tem no desenvolvimento de uma atividade económica mais florescente. E depois temos o outro investimento, que é também público, muito ligado ao desenvolvimento da atividade económica. Eu estou a falar das infraestruturas, dos aeroportos, dos portos, da ferrovia, das estradas, etc. Portanto, há todo um conjunto de investimento público que eu acho que é muito importante distinguir e que nunca é muito enfatizado sobre qual é a orientação política que se quer dar ao investimento público ou onde é que ele se está a manter ou a cortar. E eu aí noto que, por exemplo, eu tenho sempre muita dificuldade em acompanhar a própria execução orçamental do investimento quando o quer dividir desta forma, mas de uma forma muito clara e simples, porque eu não tenho muito tempo, como vos digo, eu não sou professor de finanças públicas, não dedico o meu tempo de investigação a estas áreas e, portanto, eu gostava como cidadão ter fácil acesso a dois números, são muito simples, é partir o investimento, é investimento produtivo e investimento social. Que eu acho público, porque isto era muito importante, ir acompanhando a execução e a forma como se está a manter. Portanto, este é um outro reparo que eu faço e que também não estou satisfeito com este orçamento. Claro que também, como é óbvio, não é? Com a leitura do orçamento não estou a ver um ênfase na produtividade. E a produtividade, se nós já perdemos 4 anos sem falar muito dela, eu acho que cada vez se torna mais emergente falar na produtividade e na forma como é que nós vamos, de uma forma muito insistente, promover um caminho de rápida evolução da produtividade nacional, se não queremos ter um problema muitíssimo grave dentro de uns anos. E a história é muito simples de contar, a meu ver, que é com o envelhecimento da estrutura demográfica portuguesa, nós vamos ter que, das duas, uma. Ou deixamos de cumprir aquilo que são as aspirações dos pensionistas, e portanto dos aposentados, porque são aqueles que mais usam tipicamente o Serviço Público de Saúde, etc. E portanto, ou não vamos cumprir com as funções do Estado de satisfazer quer as pensões, quer os indicadores de saúde que queremos, ou
temos que criar um fardo tão grande sobre aqueles que estão a trabalhar que se torna absolutamente insustentável. Se hoje nós achamos que o tax burden, portanto, o fardo fiscal, ou a carga fiscal já é muito elevada, sobre os ativos, bom, meus caros, dentro de uns anos vamos ter uma carga muitíssimo maior sobre a população ativa e que se torna absolutamente insustentável para as pessoas. E, portanto, as pessoas um dia poderão, os trabalhadores que estão ativos, poderão um dia dizer nós não vamos pagar os impostos, ponto final, parágrafo, ou vão, como foi indireta, votar num partido que vai dizer claramente que nós não vamos fazer isto. Não há dinheiro e nós não vamos fazer isto. E, portanto, estamos para ver onde é que estão as maiorias. Estão no lado dos mais velhos, que ainda têm condições para se deslocar para ir às urnas de voto, ou os mais novos, que querem, de facto, mudar as coisas. Portanto, não há uma palavra específica orientada e uma política orientada para um aumento da produtividade sistemático, como tivemos, por exemplo, com a redução do déficit público. E, portanto, acho que é fundamental nós trabalharmos aqui. E, portanto, diria que, deste ponto de vista, o orçamento, e depois já queria dar-vos assim uma palavra um pouco mais geral, nesta leitura, é um orçamento que também não responde a uma aparente emergência de uma preocupação mundial, que é sobre o clima, não é? Portanto, não é um orçamento vocacionado, orientado exclusivamente ou fundamentalmente para um foco de um orçamento verde. Tenho pena de não ser verde, mas mais verde, por motivos mais clubísticos que outra coisa, mas não vejo neste orçamento esse desígnio. E, portanto, o que é que eu vejo? É um orçamento que, neste momento, parece feito de uma forma bastante plástica, que pode ser sujeito a negociação, é facilmente sujeito a negociação, particularmente à esquerda, porque ele está desenhado para isso. Acho que o discurso do Sr. Presidente da República eu vejo como também obrigar a que a esquerda venha a assumir agora nos anos mais próximos, porque a primavera não dura sempre, não é? Temos que passar pelos outonos e pelos invernos e, portanto, obrigar um pouco que a esquerda venha a recolher um pouco os frutos daquilo que plantou. Mas é um orçamento que, a meu ver, é plástico, bastante, um pouco indefinido, não sendo orientado também para uma coisa muito agressiva também do ponto de vista até da retribuição dos rendimentos. Até basta ver as críticas daqueles que o têm censurado à esquerda. Aliás, li o último artigo do Público do Pedro Filipe Soares. Eu subscrevo todas as linhas do mesmo. De facto, este orçamento é feito sem política e, portanto, mais com números. E ainda para concluir, é um orçamento que tem, a meu ver, riscos elevados. E os riscos são elevados porque se antevêem e fazem simulações, mas antevêem-se alguns riscos, estão lá especificamente definidos, e é curioso que esses riscos não me parecem que sejam, neste momento, pelo menos na minha leitura, de igual probabilidade nos efeitos positivos ou efeitos negativos. Isto é, quando eu faço uma projeção de uma análise de sensibilidade à variação do preço da energia, baseado com o preço do petróleo, com mais ou menos 20% de variação no preço, eu, em função do enquadramento que nós neste momento vivemos, acho que é de todo em todo pouco plausível imaginar que este ano vai passar passa por algum cenário de uma descida de 20% do preço do petróleo. E, portanto, essa simulação é uma simulação que é muito preocupante, ela tem impactos seríssimos na nossa atividade, tem impactos sérios na atividade dos países europeus para quem nós exportamos, e tendo em conta que a procura externa é agora cada vez mais importante naquilo que é a composição do PIB nacional e com impacto na receita do Estado, então eu vejo com muita preocupação esse fator de risco, a acrescentar ao arrefecimento da economia europeia, mesmo sem este fator adicional da variação do preço do petróleo, que me parece muito plausível, e um orçamento que tem poucas folgas para um plano B desta natureza. E, portanto, a forma como eu estou a ver que, mais uma vez, o orçamento vai ser executado é à custa de uma redução sistemática do investimento público.
E, portanto, se eu quiser ser ainda um bocadinho mais pormenorizado ao nível dos grandes indicadores, eu diria que estou francamente preocupado com a evolução da procura externa. A procura externa em Portugal, neste momento, tem um impacto muito elevado na composição do PIB e, por essa via, na concretização das receitas. E, particularmente, estou preocupado quando se prevê um crescimento do PIB para 2020 igual a 2019. Eu até fico surpreendido com este facto que é, então um orçamento não tem qualquer impacto na taxa de crescimento do produto? Este orçamento, tal como está desenhado, prevê que Portugal vai crescer como cresceu o ano passado. Apesar dos parceiros europeus para onde nós exportamos, vão, aparentemente, de acordo com o mesmo, importar muito mais, porque vão todos crescer. Portanto, os orçamentos deles são orçamentos que acompanham o aparente crescimento, que eu não sei de onde virá, mas enfim, da União Europeia. Portanto, os nossos parceiros comerciais vão crescer. Este orçamento não permite antever um crescimento face àquilo que foi o crescimento do ano anterior. Os outros, como disse, vão crescer mais. Mas este orçamento que mantém este nível de crescimento para Portugal tem para mim uma espantosa evolução ao nível dos indicadores. E os indicadores são basicamente os relacionados das exportações e as importações. E porquê? Porque, se repararem, nós estamos a prever que as exportações vão crescer, mais que cresceram no ano passado, mas as importações vão crescer menos que cresceram no ano passado. Este, para mim, é que é um sinal de grande surpresa, porque nós não temos observado isto na economia portuguesa nos últimos anos. E, portanto, nós estamos a crescer em exportações, quando crescemos, mas as importações têm acompanhado, até porque, muito obviamente, nós temos que recorrer a matérias-primas ou produtos semi-acabados ou a energia para fazer crescer o produto. E, portanto, aquilo que temos estado sistematicamente a fazer nos últimos anos é aumentar o produto à custa de um saldo de crescimento, um crescimento efetivo nas exportações, mas nós temos estado, neste momento, a crescer mais as importações que as exportações, e eu não sei qual é que é a justificação para para este milagre, que eu diria que parece um milagre de Fátima. Ora bem, depois tenho aqui algumas dúvidas sobre o extraordinário efeito das 35 horas e daquilo que é a despesa com pessoal prevista no orçamento. Ora bem, há um gráfico muito interessante que mostra como o Estado tem aumentado a despesa com pessoal na área pública de 2015 para 2019. E mostra que o Estado, neste momento, gasta mais 27,8% na rúbrica de despesas com pessoal. No entanto, como nós sabemos, a redução das 40 para as 35 horas veio impor, seguramente, uma necessidade crescente de pessoas para completar os horários de trabalho. Ou então as pessoas fazem muito menos e não se nota efeito nenhum. Ou então as duas coisas, isto é, não se aumenta tanto, as pessoas sentem, mas acomodam o incumprimento ou mau cumprimento do serviço público. Isto é, 40 horas em 35 significaria um efeito de 14% na subida das despesas com recursos humanos se quiséssemos manter o número de horas de trabalho de serviço público aos cidadãos. E, portanto, quando se diz que se aumentam 27% a despesa com pessoal, a minha dúvida é saber o que é que destes 27% estão verdadeiramente a cobrir horas que foram retiradas aos trabalhadores que estavam no ativo. Se fosse feito o exercício que era a substituição pura de uns por outros, então das 27% foram-se embora já uma boa fatia e nós estamos a falar depois de uma diferença que já ficam com 12,5%. Ora, 12,5% é este crescimento líquido das despesas com pessoal é inferior à variação dos consumos intermédios e, portanto, nós até estamos com certeza a aumentar menos do que aquilo que se está a usar em termos de consumos, em termos de pessoas.
Depois há 2 ou 3 aspectos que eu gostaria também de adicionar, que são relativamente, que são aspectos um bocadinho menores, que são relativos aos efeitos das garantias de carteira dadas ao novo banco, que, ao que parece, expiram em 2020 e que, francamente, eu gostava de ter mais dados sobre esta garantia, porque, tendo em conta o comportamento do novo banco, isto não augura nada de bom para aquilo que é a garantia do Estado dada a este banco. Se, relativamente às garantias dadas à Caixa, BCP e BPI, essas não me preocupam, porque, aparentemente, estes têm estado a trilhar outros caminhos, o novo banco, por aquilo que tem sido o comportamento recente, acho que é fonte de preocupação. Outro aspecto relativamente interessante é o das garantias concedidas às empresas públicas, nomeadamente às empresas Infraestruturas de Portugal, Metropolitano, Parque Escolar, porque só aí nós estamos a falar e ainda o Fundo de Resolução, de coisas a atirar para os 4.500 milhões de euros, que não tenho a certeza se estão devidamente e totalmente asseguradas no Orçamento de 2020, como também não tenho a certeza, porque não é explícito, se vencem nesta data. E outra preocupação muito grande que se relaciona com o investimento é a questão das execuções dos fundos e das transferências dos fundos europeus para Portugal, porque de 2018 para 2019 houve uma redução muito significativa nessas transferências, mais de 1.100 milhões de euros, sendo agora que se preveja, embora agora se preveja um aumento de 1.270 milhões. Ora bem, estas transferências são muito desfasadas no tempo e, portanto, há potencialmente aqui questões que possam ser relevantes a esmiuçar, mas a minha admiração é exatamente esta. Por que razão é que nós, num ano, caímos 1.100 milhões nas transferências de fundos da União Europeia para Portugal e, de um ano para o outro, prevemos agora um crescimento tão acentuado? Se eu quiser ser muito sucinto e abrindo, eventualmente, espaço para outras questões que possam querer colocar, eu diria que, ou até recordando uma pergunta que me fizeram quando nós estávamos sob o efeito da Troika e a Moody's visitou o ISEG. E os sujeitos perguntaram-me assim: olhem lá, vocês endividaram-se, receberam imenso dinheiro da União Europeia, onde é que está o dinheiro? Onde é que está o vosso dinheiro? E eu fiquei um bocado embaraçado com a pergunta, porque, de facto, nós estávamos tão endividados, tínhamos recebido tanto dinheiro, o que é que fizemos ao dinheiro? É uma pergunta um bocado confrangedora. E, por acaso, eu estava a oferecer-lhes um almoço e há um sítio em Económicas, que é uma salinha construída lá em cima, que não tem acesso, quase ninguém lá vai, mas eu arranjei ali uma salinha para almoçarmos e tem uma vista fantástica sobre a cidade de Lisboa e disse-lhes: olhem à volta, vejam o parque imobiliário, que basicamente o que temos é isto. E, portanto, eu respondi dessa forma e tentei fazer a pergunta agora posta por mim a mim mesmo, que é o seguinte: nós tivemos estes 4 anos que passámos, digamos assim, se quisermos olhar um bocadinho mais para trás, mais 2 anos, a crescer, com Portugal, com a economia a crescer, fazermos uma recuperação. E olhamos para Portugal e dizemos assim: nós passamos a crescer, nós temos basicamente uma população, ou melhor, o que é que ganhamos com isto? Se quisermos pôr as contas muito simples. Crescemos 6 anos e o que é que ganhamos com isto? O que é que fizemos de transformador? E como é que nos preparamos para fazer face às adversidades? E esta é a pergunta onde depois encaixa o orçamento. Ora bem, eu posso admitir que nós possamos ter feito um percurso a recuperar um trajeto e a tentar colocar-nos à tona d'água. Mas a pergunta agora é: para fazer o quê? E este orçamento, a meu ver, não responde a essa ansiedade.
é um orçamento de ficar um bocadinho à tona d'água. Eu não vou para lado nenhum. Isto é, este orçamento não me leva a lado nenhum. Este orçamento não é ambicioso, este orçamento não é estimulante, este orçamento não segue uma estratégia. Podia ser uma estratégia, a meu ver, errada, completamente errada, mas não segue uma estratégia, não tem uma política orientada para as empresas, para a recuperação. Isto é, serve o quê? Ok, serve para não ir ao fundo, provavelmente servirá. Servirá até muito provavelmente para se conseguir, com mais corte de investimento público, face àquilo que está orçamentado, em termos de execução, a cumprir aquilo que parece ser, neste momento, o desígnio, que é termos um saldo orçamental positivo e, através disso, continuarmos a ter alguns efeitos positivos nas taxas de juros. Mas, neste momento, com a política monetária vigente, também a questão das taxas de juros hoje não é emergente. Poderá ser, mas não é emergente. E, portanto, o orçamento prepara-nos para quê? Eu tenho muita dificuldade em perceber para quê, a não ser para não cairmos num desastre que já caímos anteriormente. E, portanto, de uma forma simplista, eu diria que este orçamento vem de uma forma até muitíssimo menos vincada num trajeto anterior que terá, a meu ver, chegado ao fim. E portanto, a estratégia de eu vou fazer diferente daquilo que foi feito já acabou. Nós chegámos ao ponto, aparentemente, onde estaríamos. Há aqui uma diferença da distribuição da carga fiscal, há um aumento no peso da carga fiscal nos impostos, há um envelhecimento da população portuguesa, há uma dependência ainda maior do Estado, é verdade. E, portanto, nesse sentido, se é essa a lógica e a linha de continuidade é garantir que há mais portugueses dependentes do Estado, sim senhora, então esse é um desígnio que é cumprido na perfeição por este orçamento. Muito obrigado. Bem.